Bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária, ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou o Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo e entender por que a prosperidade na vida depende de nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje eu converso sobre canalização e o trabalho do ET Bashar com o Dr. Danilo Augusto. Ele é psicanalista, médico naturopata, cientista botânico e teosofista. Atua há mais de 2 décadas na pesquisa e prática da medicina natural, integrando conhecimentos antigos com descobertas científicas. Também é autor de diversos livros sobre saúde natural, autoconhecimento e regeneração celular. Entre eles, uma série até agora com 5 obras sobre as ideias do Bashar. E é criador do canal Dr. Danilo Augusto, com conteúdo sobre Lugol, fígado, pâncreas e vitalismo. Seja bem-vindo ao Surreal, Danilo Augusto. Eu agradeço. É uma honra estar aqui com você, Luiz, e é uma honra podermos seguir nos ensinamentos de Bashar. Danilo Augusto, você construiu uma carreira sólida como médico, naturopata, psicanalista e cientista botânico. Em que momento essa formação técnica começou a dialogar com metafísica e canalização? Essa transição, ela ocorreu a perceber que a espiritualidade e a ciência não são inimigas. Elas são diferentes faces da mesma dança da consciência. A formação técnica em saúde e botânica, ela me permitiu ver que a vida não é apenas biologia. Ok? A vida é uma expressão vibracional, onde o nosso corpo funciona como uma ferramenta para a consciência. Como que o pesquisador acostumado ao método científico lida com um fenômeno como o Bashar, canalizado pelo americano Daryl Anka? Bashar, eu me identifiquei com ele porque ele é um espelho vibracional. Eu identifiquei com ele porque ele fala como se fosse uma consciência coletiva. Então, assim, independentemente de Bashar ser um ET, uma parte inconsciente ou um arquétipo, o que importa para nós é que os ensinamentos dele funcionam na prática e produzem resultados mensuráveis no estado de ser de cada indivíduo que decide aplicá-los. O que você encontrou na obra da Helena Blavatsky e na teosofia que ajudou a criar uma ponte entre a ciência e a espiritualidade? A Blavatsky, ela foi a precursora da teosofia e parte do eu sou. Há relatos de que Saint-Germain teve uma aparição para Helena Blavatsky e trouxe mais ensinamentos. Então, dentro dessa linha de que eu sou um com o todo e o todo é um comigo, ela traz isso na teosofia. Então, eu vejo uma similaridade nos ensinamentos teosóficos, né? Porque teosofia quer dizer sabedoria divina, ok? Eu vejo uma similaridade entre Blavatsky, Neville Goddard, Saint-Germain, Bashar. Por quê? Bashar também ensina que nós somos um com o todo e o todo é um conosco. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, quem é o Bashar dentro dessa cosmologia? Bashar é uma consciência da civilização Essassani. Essassani. Atualmente canalizada por Darry Anka desde 1983. Ele é mais do que uma entidade externa. Ele atua como um campo de ressonância que ajuda nós, seres humanos, a lembrarmos da nossa própria natureza divina e multidimensional. Bashar não é uma única consciência. Ele é uma consciência coletiva, ok? Que está na quinta dimensão de um povo que evoluiu dos seres humanos com
os Greys, ok? Isso é difícil de explicar, mas ele é um Essassani. Os Essassani são uma civilização humanoide que evoluiu do cruzamento humano com os Grey, ok? Então, o Bashar, o nome Bashar quer dizer um mensageiro, certo? Então, ele vem falando em nome de uma civilização, ou seja, Bashar é uma civilização falando conosco. Não sabia que o nome dele significava isso. E olha que eu já vi um monte de vídeos dele. Agora, diz uma coisa, Danilo Augusto. Vários extraterrestres são canalizados atualmente, a gente vê isso no YouTube principalmente, por causa da chamada transição planetária. Um deles é o Cryon, por exemplo. O que que o Bashar tem de diferente para você que atrai até mesmo alguns céticos? Para mim, Bashar, dentro dessa questão da transição planetária, o que ele tem de novo que atrai os céticos é a forma prática e a forma didática. Ele não traz dogma, ele não trouxe uma religião, ele não pediu para ninguém idolatrá-lo. Ele só trouxe ensinamentos que fazem base das leis universais. E ele disse: pegue esses ensinamentos, aplique na sua vida. Se tiver resultados, ótimo. Se não tiver, descarte. Tá tudo certo, ok? Então, ele está trazendo esses ensinamentos e tem trazido desde 1983 para modelar a humanidade para a nova era, para essa transição planetária a, a partir de 2027. Ele enfatiza bastante esse ano 2027, né? Ele usa até uma camiseta com um ano, né? Usa sim, ele enfatiza muito porque há muita coisa a acontecer 2026/2027. E os ensinamentos dele são uma preparação para isso. Se a gente tentar explicar canalização para um neurocientista, qual seria o modelo mais racional? O cérebro pode ser entendido como um receptor de frequências? Vou explicar aqui para um neurocientista. O modelo racional propõe que a consciência não é um produto do cérebro, mas o fundamento da realidade. O cérebro atuaria mais assim como se fosse uma antena ou um receptor que sintoniza certas frequências específicas de informação. Isso permite que a consciência subjetiva se manifeste na realidade física. E nós podemos dar alguns nomes: pode ser intuição, pode ser o transe, pode ser a hipnose, pode ser a meditação, ok? Algumas músicas e sons nos sintonizam com algum estado de ser, ok? Tanto bons quanto ruins. Então, nós podemos sintonizar e estamos sintonizando o tempo todo. Você não entra em transe profundo como o Daryl. O que é exatamente a sua canalização consciente ou, como você chama, escrita inspirada? A escrita inspirada, ela vem de um estado de relaxamento, um estado digamos assim, um estado de meditação, onde eu estou focado em certo assunto. Então, dentro daquele foco de certo assunto, me vêm os flashes, a intuição. Porque eu não canalizo. Se eu canalizo, eu ainda não sei. Mas eu não canalizo. Mas eu sinto a intuição e vem forte e começa a queimar o meu coração. E começa a ter uma arritmia cardíaca e fala assim: faz, faça. E aí eu pego essa ideia, vou e desenvolvo essa ideia. Foi nisso que o meu estudo da cosmologia e dessa área do Bashar veio à tona e se tornou esse livro. Quando você diz que atua como um tradutor de frequência, o que que acontece na prática? Um tradutor de frequência, ele pega aquela frequência e ele decodifica de acordo com o estado de quem a recebeu, ok? Então eu olho para aquela frequência, eu olho para aquele ensinamento e eu vejo o que ou para quem esse ensinamento pode ser útil. Como eu posso melhorar isso aí? Como que eu posso traduzir de uma forma linguística que
os seres humanos, meus irmãos, possam entender. Então, isso seria traduzir a frequência. Como é que você diferencia a inspiração legítima da projeção psicológica? A inspiração legítima, ela vem de algo dentro, é uma inspiração, ok? Agora, projeção psicológica, eu me projeto para fora. Inspiração é dentro, projeção é fora. Então, quando eu me inspiro, eu pego toda a minha bagagem de conhecimento, técnica e me inspiro naquilo. Quando eu projeto para fora, eu vou procurar fora um tipo de conhecimento ou um contato com algum ser, uma intuição, um mentor, um guia espiritual. A sua série de livros sobre o Bashar, ela não pretende apenas traduzir o conteúdo dele, mas também contextualizar e aprofundar. O que o público brasileiro ainda não compreendeu sobre a filosofia dele? O pessoal não entendeu e não compreendeu porque ela é simples. Ela é tão simples que passa desapercebida. Os seres humanos hoje querem coisas complexas, tipo, eu tomei banho no gelo. Eu tomei banho no gelo e tive uma inspiração. É, a pessoa não quer entender as 5 leis práticas. Você existe. Tudo acontece no presente. Eu sou um com todo, o todo é um comigo. O que você manda, você recebe. Então, assim, isso é tão simples, mas essa simplicidade faz com que muitas pessoas, não todas, descartem esses ensinamentos como simplistas demais. O que muda quando essa mensagem é reinterpretada por alguém com formação em medicina e botânica? Eu acredito que não muda muita coisa, muda o ponto de vista do observador. Porque eu, como observador, e como já praticante, eu sou practionei em PNL, practionei em Ho Oponopono e apometra quântico, eu pego isso e encaixo em toda essa bagagem e vejo e discerno, faço discernimento. Aí eu pego e coloco da melhor forma possível dentro de um capítulo de livro para ficar didático para a pessoa que vai ler aquele livro, para o leitor entender, o leigo, o cético, o religioso, o dogmático, para ficar fácil de todos entenderem. Por quê? Porque é simples. Na sua série de livros, você fala das 5 leis da criação como algo que independe de crença. Pode explicar cada uma de forma prática e resumida? Vamos lá. Essas leis, elas são estrutura fundamental da existência nossa. E elas independem de crença. Qualquer tipo de crença. Serve até para os céticos. Primeira lei: você existe. Sua existência é eterna e transpassa os limites do corpo, os limites da matéria. Ok? Ponto. Segunda lei: tudo acontece no presente. Tudo acontece no agora. Tudo é aqui e agora. A nossa perspectiva de tempo linear é uma ilusão. E todas as possibilidades, elas coexistem no presente. Ponto. Terceira lei: o todo é o um e o um é o todo. Estamos todos interconectados na mesma consciência, ok? Então, assim, eu sou um com todos e todos são um comigo, ok? Ponto. A quarta: o que você emite é o que você recebe. A realidade é um espelho. Ela reflete sua frequência interna. Tudo que você manda volta para você, ok? E a quinta lei? A quinta lei ela é interessante, que tudo muda, exceto as 4 primeiras leis. A mudança é a única constante na experiência criativa e na experiência humana. Temos que estar dispostos e disponíveis para mudar, sempre.
Bacana, isso bate até com o que o budismo fala, né? Da lei da impermanência, do princípio da impermanência, né? De que está sempre tudo mudando. Essas leis, elas dialogam com a física quântica ou isso é apenas uma analogia didática? Dialogam totalmente com a física quântica, porque a física quântica fala de ressonância. E a ressonância entra aqui em todas as leis. Porque aqui o que você emite é o que você recebe, ressonância. O que você sente é o que você atrai, ressonância, ok? Então aqui, você existe, tá aqui, você é um átomo. Tudo acontece no presente, ou seja, depende do observador, ok? Física quântica, metafísica. O observador que altera o resultado do objeto observado, ok? E eu sou um com aquele objeto, então posso conseguir transferir a minha consciência para aquele objeto, ok? E me tornar um com ele. Então entra totalmente a física quântica e a metafísica nisso aí. Que o que muda um experimento é o observador. Fazendo um pequeno parênteses aqui, os físicos quânticos, eles não admitem essa relação da espiritualidade com a física quântica. É, como é que você explica isso? Assim, é porque eles ainda não chegaram lá, por isso que eles não admitem, porque eles falam que tem muita baboseira aí sendo falada em função da física quântica no terreno da espiritualidade. O que que você tem a dizer sobre isso? Tudo está conectado. Então nós temos conexões até com todas as religiões. Eu não sou contra as religiões. Eu sou contra a prisão dogmática. E ela ser a única verdade. Mas se você observar a metafísica, a física quântica, a espiritualidade, os dogmas, você vê que não tem verdade absoluta. São sempre meias verdades, ok? O Kai Bailon, ele fala que não existe verdade absoluta. Tudo é meia verdade, depende do observador de quem vai interpretar. Ou seja, a metafísica, a física quântica, a espiritualidade, todas elas fazem parte do mesmo contexto na minha visão. É a minha visão. Por quê? Porque nós estamos falando de consciência, estamos falando de universo, ok? E a espiritualidade, ela entra nesse contexto metafísico e de física quântica, vamos dizer assim, ok? Então, para mim, elas se correlacionam e complementam-se. Voltando às cinco leis, o que que acontece quando alguém vive desalinhado com elas? Quando a pessoa fica desalinhada com essas leis, ela vai atrair toda sorte de situações semelhantes e ressonantes com o estado atual dela. Ela pode estar vibrando na frequência do medo, ela pode estar vibrando na frequência da traição e dizer para si mesma: ah, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, todos os homens traem, todas as mulheres são interesseiras, ou o dinheiro não dá em árvore, ou o dinheiro não cai do céu, ou que a vida é uma batalha. Então, essas afirmações, elas modam o caráter humano. Essas afirmações, pela repetição, elas criam ali uma crença muito profunda no subconsciente. Então, uma pessoa que tem essas crenças, está desalinhada com as cinco leis. Porque essas leis não são de baixar. Essas leis são do mensageiro, que trouxe elas para nós lembrarmos. Então, quem trouxe essas leis não foi Bashar. Bashar só nos trouxe a lembrança para nós lembrarmos de quem nós somos. Nós somos co-criadores da nossa existência, da nossa vida, do que acontece de bom e de ruim. Então, uma pessoa desalinhada, ela vai atrair escassez, traição, doença, isso só para citar algumas, mas a lista é enorme. Então, assim, uma pessoa não vai permanecer no emprego, porque todo emprego é ruim, todo patrão é inescrupuloso. Ah, ela não vai dar certo numa vizinhança porque os vizinhos são xeretas. Ah, porque toda a gente é fofoqueira,
toda a gente quer saber do mal da minha vida. Então, assim, você observa que nós entramos num drama da vida real muito maior e que se dá de explicar cada uma dessas leis facilmente. Agora vamos ao ponto central, ou um dos pontos mais importantes do que o Bashar fala. Ele diz que a gente deve seguir a nossa maior empolgação. Como é que é isso na prática? E explica um pouco melhor isso para quem nunca ouviu falar. Eu vou diferenciar aqui empolgação de agir com irresponsabilidade e vou colocar aqui empolgação de você fazer aquilo que você ama com toda a sua força, todo o seu empenho, toda a sua alegria, colocando o seu coração e sua atenção naquilo. Então, eu coloquei empolgação, em algumas traduções está excitação, mas é você fazer aquilo que você gosta, mesmo que seja por pouco tempo por dia, 15 minutos, 5 minutos, mas você fazer o que você gosta, seguindo a sua maior empolgação, sem esperar, sem colocar expectativa, sem esperar retorno, sem ficar lá olhando se a sementinha está nascendo, ok? Então, aqui, quando você segue a sua maior empolgação, isso se torna a sua bússola da alma. E seguir a sua maior empolgação, ela entra na oportunidade que contém o maior entusiasmo a cada momento, sem nenhuma expectativa específica sobre o resultado final. Eu aprendi muita coisa também com o Hélio Couto. O Hélio Couto, ele fala muito do desapego e de você ficar colapsando função de onda, colapsando aquilo que você está criando, ok? Colapsando o negativo. Quando você segue sua maior empolgação, sem expectativa, você não colapsa a função de onda. Você deixa o universo realinhar de acordo com aquela frequência que você está assumindo naquele momento, ok? Então, isso é seguir a nossa maior empolgação, com zero expectativa. Você defende que essa fórmula da empolgação é quase uma equação. Qual é a mecânica por trás dela? Para mim, quando eu me empolgo com uma coisa, eu uno o elétrico, que é meu cérebro, com o magnético, que é meu coração, e essa onda eletromagnética, ela totalmente empenhada em ressonância com aquilo que eu estou fazendo, ela vai trazer os frutos correspondentes àquele alinhamento. É como se fosse um alinhamento planetário. Nós nos alinhamos cérebro, coração, empolgação, com zero expectativa. Então, assim, traduzindo melhor ainda para todo mundo entender, eu segui minha maior empolgação, que é me tornar médico naturopata, uma referência, ser escritor. E o que que eu fiz para ser escritor? Eu comecei escrevendo com empolgação. Segui a empolgação e só publiquei. E não imaginava que ia vender mais de 1.000 cópias. Ok? Então, assim, a minha experiência na empolgação. Então, assim, quando nós seguimos a empolgação, nós alinhamos o nosso sistema eletromagnético, nossa ressonância, e vamos ressonar com aquilo que nós estamos empolgados em fazer. Detalhe, que seja uma coisa benéfica, que seja uma coisa boa, não vamos nos empolgar em fazer coisas negativas, porque vamos ter consequências e atrair coisas negativas. E também tem que ter uma coisa de pelo outro, né? Pelos outros, não ser uma coisa só egoísta, né? É verdade. Luiz, e você falou uma coisa muito importante. Tem sempre duas perguntas que nós temos que fazer antes de seguir a empolgação. Primeira pergunta: isso que eu vou fazer me beneficia? Segunda pergunta: isso que eu vou fazer beneficia o outro? Se a resposta da primeira for sim e da segunda for não, não faça. Se a resposta da primeira for não,
também não faça. Se as duas respostas for sim, faça com todo amor e empenho que o resultado vem. Bacana essa fórmula, gostei dessa. É, agora vamos voltar para o lado humano da coisa. O grande desafio da empolgação é a gente agir sem o desapego, sem o apego, perdão, ao resultado. Isso me lembra um pouco a verdadeira forma de oração que eu aprendi num livro do Greg Braden, que é aquela coisa de você não pedir, mas já agradecer pela coisa que ainda não aconteceu, né? Com a emoção de quem já tá realizado o que você quer que aconteça. Mas como é que isso funciona na prática, principalmente quando a gente fala em decisões que estão ligadas à profissão ou decisões afetivas, porque às vezes é difícil isso para a gente, né? Tipo, desapegar nesse sentido. É verdade. Luiz, o ser humano do século XXI é um ser humano totalmente é, apegado no imediatismo. Não se espera mais o tempo natural das coisas. Queremos tudo fast food. Tudo fast food. Tratamentos, tudo. Fast food. Então, isso na prática, o desapego é muito mais difícil na geração do fast food. Porque é uma geração muito apegada, apegada nas redes sociais, apegada a resultados, apegada no materialismo. Mas não é difícil, é totalmente praticável. Olha, 5 minutos sentado numa cadeira, controlando a respiração e sentindo os seus batimentos cardíacos já te põe numa frequência que logo depois, se você qualquer coisa que você fizer com empolgação e se desconectar, o fato de desconectar, ele pode estar ligado a você dar um comando para o seu cérebro. Eu faço com empolgação e eu digo, eu me desapego do resultado dessa ação. Eu cancelo. E toda vez que você lembrar daquela ação, você vai cancelar. Com o passar do tempo, isso vai se tornar tão prático na sua vida que você não vai sentir mais apego ao resultado final daquela ação que você fez. Isso é uma prática. Se serve para todo mundo, aí vem a questão. Talvez não sirva para muitos, mas para alguns já se serve essa prática. Você manter ali uma postura de respiração, uma respiração 4, 4, 4, 4, ela te acalma, tira ansiedade e tira expectativas. Você pode fazer essa respiração logo depois de fazer a sua empolgação. Vai fazer um livro? Faz a respiração antes, escreva seu livro, coloque suas ideias, faça sua empolgação. Eu falei de livro aqui porque eu sou escritor também. Mas qualquer outra coisa, vai cultivar na terra, faça com empolgação. Vai catar um lixo do chão, faça com empolgação, sem esperar agradecimento, ok? Napoleão Hill, ele fala uma coisa muito importante, que tem a ver com empolgação. Napoleão Hill fala para você andar 1 quilômetro a mais em tudo aquilo que você for fazer, independente de para quem ou com quem seja. Se for no trabalho, faça mais do que você é pago para fazer. Isso faz parte da empolgação. Se for em casa, faça mais do que é pedido para você fazer. Se você for esposa ou marido, faça mais do que o seu relacionamento pede. Fazer mais sem esperar agradecimento, sem esperar reconhecimento, sem esperar consideração, ok? Espero ter explicado. Não, explicou. Só que eu vou avançar um pouquinho mais ainda nisso, porque depois da pandemia para cá, o nível de ansiedade mundial, eu acho que sim, não dá para quantificar isso, mas eu vejo isso em volta. A maior parte das pessoas passou a ser ficou mais ansiosa, né? Em função Ficou. daquele momento que a gente viveu e tal. É, mas não existe um risco de frustração, quando a expectativa não se cumpre? Existe, né? Então, assim, como é que dá para transformar essa fórmula em um pensamento mágico? Como é que a gente faz? Porque assim, você vai ter a expectativa, ou melhor, você vai se empolgar sem expectativa, mas e quando a coisa não se cumpre? Como é que a pessoa pode lidar melhor com isso?
eu vou dar um exemplo, alimentar, digamos assim. Que o maior problema hoje da ansiedade é a alimentação. Por conta da pandemia, nós nos tornamos menos sociais, e isso é um ponto negativo. Hoje nem todas as pessoas te cumprimentam pegando a sua mão. Isso torna as pessoas mais frias e mais individualistas. Além disso, o fator estresse, o fator, eh, ansiedade, digamos assim, porque nem toda ansiedade é psicológica, ela é alimentar. Ela vem de uma disfunção do eixo, hepático, digestivo, ok? Então, assim, hoje, uma fórmula simples da pessoa conseguir desapegar é a respiração que eu expliquei no outro bloco. Por quê? Porque a respiração consciente, o respirar profundo, o segurar, isso acalma e abaixa os níveis de cortisol, ok? Para a pessoa manter esse estado, a pessoa vai vai praticar uma leitura, ela pode ouvir uma música que tem uma frequência de 432 Hz, para ela se manter ali numa frequência que não, para ela voltar a uma frequência que não seja a frequência da ansiedade, ok? Porque uma ansiedade é uma frequência baixa, a ansiedade tem uma frequência abaixo dos 90 Hz, então é tido como uma frequência densa. Quando você escuta algo de 432, seja um canto de pássaros, um som da natureza, um som de vento, você estabiliza e sai da frequência da ansiedade, ok? Então, assim, tem outros exercícios também que a pessoa do cotidiano, pós-Covid, ela pode fazer primeiro, a alimentação mais saudável. Não adianta você querer sair da ansiedade se alimenta cheio de ultraprocessados. Eu não estou aqui para falar de alimentação, mas no quesito ansiedade, a alimentação conta muito, ok? Por quê? A serotonina, ela é produzida 70% no intestino. Então, um intestino cheio de ultraprocessados, açúcares, fast food, ele tende a não produzir serotonina para manter a pessoa no estado, normal, digamos assim. Então, uma pessoa que não tem serotonina, ela vai oscilar entre ansiedade e depressão, porque as duas sempre andam juntas, são irmãs gêmeas. Quando ela não está ansiosa demais, ela está reclusa demais, ok? Outro detalhe, uma hora antes de dormir, a pessoa se desconectar, higiene mental. Por quê? Porque dá para ela se concentrar no desejo realizado, que é a gratidão que você falou, Luiz. A pessoa pega ali aquele momento de higiene mental, uma hora antes de dormir, e começa a agradecer, faz um caderninho da gratidão, pergunta ali quais as 3 coisas que ela ou ele são gratos pelo dia, agradeça por aquele desejo, aquela empolgação já atendida, começa a agradecer. Quanto mais nós agradecemos, mais nós alinhamos com a frequência daquilo que nós estamos agradecendo, ok? É o poder da gratidão, é o poder do agora. Quanto mais você agradece, mais você se alinha com a frequência daquilo que você está agradecendo. Então, nessa questão da empolgação, é agradecer, ok? Você faz com a sua maior empolgação, sem expectativa e agradece pelo resultado. Só agradece. Ok? Quando eu publiquei o primeiro livro, Baixar, eu fiz sem intenção. Claro, nós sempre pensamos assim, nossa, poderia vender muito, mas eu fiz e desapeguei. Eu desapeguei de tal ponto que a hora que eu comecei a ver as vendas do livro, eu falei assim, oxe, gratidão, né? Então vamos começar a agradecer agora todo dia mais por esse livro, pelas vendas, pelas pessoas transformadas. Porque mais importante do que vender um livro é você ter do outro lado pessoas que se transformaram, nem que seja uma. É igual o intuito desse vídeo. Nem que seja uma pessoa transformada, uma pessoa que melhorou de vida por conta do conteúdo do vídeo ou por conta do conteúdo do livro, eu
e o Luiz já estamos satisfeitos. Eu vou aproveitar que você falou numa coisa que eu uso bastante, eu conheço algumas pessoas também que usam, aproveitando sua formação científica, como é que a gente pode saber se essas frequências de cura, que são, como são chamadas, 432, 528 Hz, tem várias, tem 963, né? Vai até 11. Tem muitas. Não? Tem 1111, Isso. Como é que a gente pode saber se a gente está ouvindo uma frequência que é fidedigna, digamos assim? Porque tem no Spotify, tem no YouTube. Como é que a pessoa tem. pode saber se realmente aquela frequência que ela está ouvindo é real? Eu vou te explicar. No YouTube, se você digitar lá handpan, tem alguns tocadores da New Age, Nova Era, tem alguns tocadores muito bons que eles tocam realmente o instrumento afinado para aquela frequência que ele está mostrando no vídeo. Por quê? Porque aqui em Portugal, eu tenho um amigo que ele mexe com cerimônias de ayahuasca, cerimônias com medicinas da floresta, e ele tem um handpan que ele mandou fazer e mandou afinar para 432. No canal do YouTube, eu escuto muito desse canal, eu só não consigo falar o nome do canal. Mas lá realmente o que ele tem de frequência é uma frequência exata com o que ele está no título do vídeo. Aproveitando, a gente, mais tarde, depois a gente vai entrar nisso, mas você pode me mandar o link, eu boto na descrição e as pessoas podem acessar. Handpan é hand de mão em inglês e pen. Handman Pen, ele parece uma nave espacial. Vai calhar bem com o tema do seu canal aqui. Parece uma nave espacial mesmo, o instrumento. Já viu? Pois então, agora voltando à pergunta, a pessoa vai fazer o teste nela mesma. Ela vai pegar ali uma frequência 432, se ela estiver muito estressada ou muito cansada, e vai colocar e vai perceber nela se aquela frequência a relaxou ou se aquela frequência deixou ela mais estressada, mais ansiosa. É normal que na rotina do dia a dia nós possamos ficar com algumas frequências com dor de cabeça. O que que é a dor de cabeça na neurociência? A dor de cabeça é um realinhamento elétrico do cérebro com aquela frequência. Se você está ressonando numa frequência muito baixa o dia todo, frequência baixa, medo, culpa, estresse, raiva, trânsito, contas para pagar, você está sempre numa frequência baixa. Não é qualquer coisa que vai te elevar a frequência sem dar um efeito colateral, uma dorzinha de cabeça, mas logo você se acostuma a ressonar com aquela frequência. Outra questão é que nós estamos bombardeados o dia inteiro por ondas de rádio. 3G, 4G, 5G, frequências de antena, Wi-Fi, tudo isso interfere no nosso campo elétrico do cérebro e interfere no nosso campo magnético do coração. Então, uma frequência, para ela realmente fazer efeito na sua vida, você tem que ouvir pelo menos uma semana ali, 10 minutos por dia, para você se interar com aquela frequência e não ter uma crise chamada crise de elevação de frequência, de alteração frequencial, ok? Dá dor de cabeça, eu já tive dor de cabeça. Minha esposa, quando eu coloco aqui Mozart, Beethoven, Bach, eles operam na frequência 432, quase a maioria. Ela tem dor de cabeça. Então, por quê? Nós estamos tendo um realinhamento de frequência àquela frequência, certo? E assim, eu sinto, igual, não é o contexto, mas eu já participei de cerimônia com medicina da floresta, ouvindo a frequência 1111. E eu vou te falar, é surreal quando você está num estado meditativo, contemplativo e escuta uma frequência 1111. Parece que você está nas estrelas. É sério mesmo. Então, assim, não é uma viajou, ou outro palavra, está noiado. Não, você sente que você não é desse mundo. Aí entra a primeira lei de Bashar, ok? Entra a primeira lei de Bashar. Você está aqui e agora. Sua existência é eterna.
Então você sente que algumas frequências dessas te conecta com a natureza, você começa a ouvir mais pássaros, você começa a sentir vontade de ir na natureza, de pisar, de dar uma aterrada. Espero ter respondido. Aproveitando ainda que você é médico, esses dias eu vi no Instagram um carrossel falando mal daqueles fones sem fio, que eles poderiam afetar o cérebro e fazer mal para a gente. Você sabe alguma coisa sobre isso? Eu fiquei meio Olha, preocupado. eu não vou ser sensacionalista, mas sendo médico e tendo formação em neurociência, eu já usei aqueles fones antes de ter essa consciência que eu tenho hoje. Já usei até um aqui, ó, tá ali no museu ali. O que que eu entendo? Eu entendo que nós temos aqui o hemisfério direito e esquerdo do nosso cérebro. Entendo que nós temos uma frequência que o cérebro opera, ok? Uma eletricidade do cérebro. E qualquer coisa que eu coloque aqui e aqui, 5G, que é o Bluetooth, ele pode operar 2,4 GHz ou 5. Então, assim, é muito gigahertz. São 2,4 gigahertz. Então, são 2,4 mil hertz, digamos assim. Então, eu acredito fielmente que não faça bem, ok? Não participei de nenhum estudo científico, mas já li a respeito disso, que não faça bem. Até porque, se você for observar, os atletas, os maiores atletas do mundo, os maiores performistas do mundo, você vai sempre perceber que eles estão com fone com fio. E isso eu já fiz esse estudo, já observei, eles sempre estão com fone com fio. Assim, ó, na orelha. Sempre estão com fone com fio. Dificilmente ou quase nunca se vê um desses grandes atletas com um iPod no ouvido ou um fone sem fio Bluetooth, ok? Eu acredito sim que interfere. A mesma questão é a pessoa guardar o telemóvel no bolso da calça e passar o dia todo com o telemóvel no bolso da calça, ok? Outra questão é a mulheres que têm o costume de pegar o telefone e guardar no sutiã, ok? Mania, costume. A frequência vai alterar a frequência do coração. A frequência do telemóvel vai alterar a frequência dos órgãos genitais da pessoa. Isso não é ser sensacionalista. Isso é uma questão de frequência e biologia. Frequência. É fisiologia e frequência. Nossas células operam com energia, eletricidade. Nós somos todo energia, ok? Entrando na área da metafísica, da física quântica, nós somos tudo energia, nós somos átomo o tempo todo. Então, quando eu coloco um aparelho eletrônico de alta frequência o dia todo comigo, seja no ouvido, ou seja no bolso, ou seja junto ao coração, o que que eu estou dizendo? Eu estou ao longo do tempo alterando e causando uma mutação nas minhas células por conta daquela frequência, podendo causar uma arritmia cardíaca, um ataque cardíaca, problemas cardiovasculares, ok? Problemas da próstata, problemas no útero, e aí vão. Aí o que você sugere? Andar com ele na mão? Mas não dá no mesmo? Na verdade, a minha sugestão, ela vem também e ela tem correlação à sugestão do Dr. Laí Ribeiro. Eu aprendi muito com o Dr. Laí Ribeiro, já fiz curso com ele. Então, assim, ele diz que ele só liga o celular, o telemóvel, é celular no Brasil, é telemóvel aqui. Ele só liga o telemóvel quando ele precisa fazer uma chamada, ok? Só isso. Quando ele está no curso, o telemóvel fica desligado em cima de uma mesa. Quando ele está no trabalho, o telemóvel sempre fora do bolso no trabalho. Nunca põe o telemóvel para carregar
perto da cama. Você nunca põe por conta da alta frequência. Você nunca põe o celular para carregar ou qualquer outra coisa para carregar no quarto que você dorme. Tá percebendo? Então, assim, tem correlações neurológicas isso. Então, assim, a minha orientação é, se for alguma emergência, se você realmente precisar trabalhar com um telemóvel, não tem outro jeito, é procurar sempre estar alternando o bolso da calça para ele não passar o dia inteiro num bolso só. Você coloca ele no outro bolso. Quando vai tirar a pausa, você desliga ele para dar um off, ok? Uma vez no dia, uma vez na semana, você vai na natureza para se aterrar. Ah, me aterrar por quê? Por quê? Porque nós viemos, nosso corpo é carbono. O nosso corpo tem todos os elementos da natureza. Nós precisamos aterrar todas essas frequências que não são nossas. O que que é aterrar a frequência que não é nossa? Eu vou falar aqui como técnico em eletrotécnica, que eu trabalhei muitos anos nessa área. Tem uma antena de para-raio, né? Pois então, para baixo tem 30 metros de barra de cobre aterrando. O que que acontece? Vem uma frequência em forma de um raio. Aquele raio não pertence à Terra. Ele tem que descer pela antena e ser aterrado. O nosso corpo está recebendo o tempo todo frequências que não são nossas. Quando nós andamos descalço na natureza, num parque, num bosque, no quintal da casa, no sítio, na fazenda, você está aterrando e descarregando aquela frequência, aquelas frequências acumuladas que não são suas, ok? Então, minha orientação é, se você trabalha com celular, sua base do seu trabalho é o celular, você procurar alternar o ouvido que você coloca ele, o ouvido, você procurar alternar os bolsos que você coloca ele, ok? E quando não está em uso, você desligá-lo ou colocá-lo no modo avião. Inclusive, 1 hora antes de dormir, tá? Não durma com o telemóvel perto da sua cabeceira ligado. Ah, mas e emergência? Olha, quem tiver com emergência de noite, com você dormindo, você não pode fazer muita coisa, ok? Não pode. Ah, se for uma emergência de morte, você não vai impedir a morte da pessoa. Se for uma emergência hospitalar, a sua preocupação só vai piorar a outra pessoa, a não ser que a outra pessoa dependa de você. Deixe o telemóvel no outro cômodo de forma que você escute ele tocar, ok? E fale para a pessoa, ó, não faça nenhuma emergência, é uma descontração. Não faça nenhuma emergência, não arruma de ir para o hospital à noite não, tá? À noite meu telemóvel está desligado. É, porque isso é um assunto muito, muito complicado isso, né? Hoje, eu, por exemplo, eu trabalho, né, lá no, com comunicação. O WhatsApp é o meu principal meio de comunicação, né? Então, por isso eu fiz a pergunta não só por mim, mas porque eu vejo que um monte de gente está escravizada por isso. Alguns, principalmente por causa do trabalho, outros não. Mas é um assunto muito importante isso. Eu desligo antes de dormir. Já me falaram até para não deixar o celular no mesmo cômodo, mesmo desligado, né? É isso? Faz sentido? Mesmo Meu, que- desligado? meu querido, agora respondendo. Eu também trabalho com WhatsApp. Eu atendo mais de 100 pacientes por mês, por dia, e por dia eu não dou conta, por mês. E todos eles têm acompanhamento pelo WhatsApp. O que que eu faço? Às vezes eu estou com o telemóvel na mão, respondo e largo o telemóvel em cima de uma mesa. O telemóvel nunca está no meu bolso. Às vezes só quando eu saio na rua eu coloco o telemóvel no meu bolso, mas tiro ele e coloco no painel do carro, no tabuleiro do carro. Uso muito o WhatsApp Web, para não ter que ficar usando muito o telemóvel, ok? Então, assim, com relação a desligar o telemóvel, se você desliga ele, ele para de emitir frequências. Então, não tem problema ele estar no mesmo cômodo se estiver desligado ou no modo avião. No modo avião também ele não emite, ok? O problema do telemóvel, do celular, é quando ele está ligado, mesmo no mudo, me- mesmo no Wi-Fi. Ah, mas ele não está conectado no 5G, mas está conectado no Wi-Fi da sua casa. E outro ponto importante é uma coisa que eu faço aqui. Todo dia à noite eu vou lá e desligo o roteador Wi-Fi para mim dormir sem aquela frequência ou sem aquele monte de frequência no meu ouvido, ok?
Eu vou lá e desligo o roteador Wi-Fi, porque hoje tudo já é 5G. O roteador Wi-Fi é um Wi-Fi 5G. Então, é um Wi-Fi com a potência mais forte que vai mais longe. Agora, você imagina um roteador desse aí na sua sala, que é praticamente do lado do seu quarto. Ok? Então, assim, é uma frequência muito forte, fritando seu cérebro toda noite, toda noite, toda noite. Aí você calcula isso aí por 1 ano, 2, 3, 10 anos. O seu nível de cognição, o seu nível de aprendizado, ele reduz drasticamente, porque os seus neurônios, as conexões neurais, estão alteradas por conta dessas frequências invasivas que não são nossas, não fazem parte do nosso corpo. Voltando ao Bashar, ele afirma que a gente muda a nossa realidade a cada segundo. Como? Entramos aqui numa das mais fascinantes das falas de Bashar, da mensagem de Bashar do mensageiro. E para te explicar, eu tenho que te explicar fazendo uma analogia com existem vários eus, existem vários Dr. Danilo Augusto ou vários Danilo Augusto existindo e coexistindo ao mesmo tempo no mesmo espaço. E a pessoa vai regalar o olho e falar assim: o quê? Isso não é possível. É possível. Existem várias versões minhas, suas, do Luiz, de você, espectador que está nos assistindo, que elas estão em várias frequências diferentes. O passado, o presente e o futuro coexistem no mesmo espaço-tempo. O nosso tempo, a nossa noção humana pequena, de pequeno gafanhoto, é que o tempo é linear, que ele segue um ciclo. Tipo, hoje é dia 13, amanhã é dia 14, então segue uma linha crescente de tempo. Não. No caso do Bashar e de outros metafísicos e de outros espiritualistas, o tempo não é linear. O tempo é uma espiral. E nessa espiral está o passado, o presente e o futuro. E dentro desse passado, presente e futuro, tem várias versões suas, minhas. Mas como assim? Como assim? Espera aí. Uma pessoa que está em depressão, ela está em depressão porque talvez sofreu um trauma. E ela continua na depressão porque ela está vivenciando aquele trauma como se fosse real todo dia. Ou seja, aquele trauma aconteceu há 15 anos atrás e ela está vivenciando hoje como se fosse real no momento presente. Ou seja, que lógica tem isso? Lógica que tem que ela está vivenciando a frequência do passado dela que está correlacionada com o presente. Ela não está acessando aquele dado passado lá de 1900 e bolinha. Ela está acessando uma linha do tempo que ela está carregando com ela, que chama-se X trauma, ok? Ela está acessando essa linha do tempo. Então, todas as linhas do tempo são acessíveis. Eu posso acessar e baixar ensina isso. Você escolher qual versão de você que você quer. Já existe uma versão de você que é rico, que é pobre, que é bem-sucedido, que é professor, que é lavrador, que é agricultor. Existe, existe. E todas as realidades podem ser alteradas, ok? Porque existe múltiplas possibilidades dentro daquelas realidades, ok? Eu vou explicar. Você costuma fazer um caminho todo dia para ir para o trabalho. Mas um dia você decide seguir um outro caminho e descobre que aquele caminho é melhor para ir para o trabalho do que o caminho antigo de anos. Aquilo foi uma nova realidade que você escreveu. E aquele caminho começa a se tornar mais familiarizado para você, ok? Eu me tornei escritor. Nunca pensei que eu pudesse ser escritor. Colocando assim 5 anos atrás, 6 anos atrás. Mas eu vesti e tomei posse com empolgação dessa realidade que já existia e já existe em outra linha do tempo. Já existe o Danilo Augusto, é escritor, já existe o Danilo Augusto, isso. Então, assim, você, espectador,
você tem todas as possibilidades da vida dos sonhos que você quer, ok? Isso aqui não é promessa vaga, não. Isso aqui é ensinamento. Todas as possibilidades disponíveis para você. Ah, mas a pessoa vai falar, eu sou pobre ou estou pobre. Não importa, você segue a sua maior empolgação e a sua maior empolgação vai te colocar naquela linha do tempo daquela pessoa X que já existe com uma vida financeira estabilizada ou rico, não sei qual que é a sua ambição, ok? A ambição é genuína. O que estraga o ser humano é a ganância, ok? Então, eu só quero deixar isso explicado aqui, porque você segue a sua empolgação, mas tenha ambição naquilo que você deseja. Às vezes eu fico triste porque eu vejo as pessoas falando assim: ah, eu só quero ter dinheiro para pagar as contas e eu não tenho ambição, não. Eu não quero ser rico, não. Aí ela já está desmerecendo a riqueza divina e infinita que existe aí para todos, que é imensurável, ok? Então, assim, as linhas do tempo, elas coexistem entre si. Então, eu acesso o meu passado hoje. Se eu fechar o olho aqui e meditar, eu consigo acessar o ontem. O ontem já é passado. O começo da nossa live aqui, nosso vídeo aqui, já é passado. Então, coexiste. Você consegue acessar o seu passado, o seu presente, o seu futuro, estando no presente. E você consegue acessar as possíveis possibilidades de versões de você que já existem nesse multiverso maravilhoso. Então, traduzindo, a gente está falando do poder do aqui e agora, né? Como é Isso. que, como um único ponto de poder, né? Que já que tudo acontece aqui e agora, é o único ponto de poder que a gente tem. Como é que isso se conecta com as tradições meditativas e com teorias contemporâneas do tempo? Se conecta, eu vou colocar aqui um exemplo do Neville Goddard. Neville Goddard, ele se sentava todo dia no corredor da casa dele e ele se imaginava levantando e atendendo o interfone, atendendo o telefone. E naquele ano, naquela época, o telefone ficava na entrada da casa. E com esse exercício, ele conseguia se movimentar no espaço-tempo. No presente, ele conseguia entrar em transe, e a gente fala transe que é meditação, no estado meditativo profundo, e ele conseguia eh, entrar em qualquer outra linha do tempo que ele quisesse, ok? Então ele conseguia se movimentar do presente para o passado e alterar o passado. Ah, mas como que altera o passado? Você altera as percepções suas do passado. Você não vai alterar o evento que resultou naquilo. Você vai alterar a sua atitude em relação àquele evento. Ok? Dentro da psicanálise clínica nós fazemos isso também. Então você vai alterar a sua percepção, o seu sentimento, vai olhar de outra perspectiva para aquele evento e você altera. E você também consegue viajar, ok? Em outras linhas do tempo suas. Você consegue se ver bem-sucedido, se ver dirigindo um carro, se ver numa casa boa. É só você manter isso na sua mente tempo suficiente para que você carregue de eletromagnetismo, ok? Então, assim, é como você falou, Luiz, é o poder do agora, do presente. E se o presente não fosse um presente, não teria um nome de presente, porque é um presente e muita gente desconsidera o presente. Está muito ligado ou no futuro, hum, sofrendo de ansiedade ou crise do pânico, ou muito ligado ao passado, sofrendo de depressão, depressão crônica, ok? Ou muito apegada no imediatismo, estressada. Uma pessoa super estressada está apegada no imediatismo. Está querendo controlar aquilo que ela não tem controle. E isso aqui responde algumas perguntas que você fez sobre a empolgação.
que é a mania do ser humano de tentar controlar aquilo que ela não tem controle. Não tem. Você não tem o controle na vida das outras pessoas. Você não tem o controle do tempo. Você não tem o controle da reação das outras pessoas. Você só pode controlar a sua própria vida, seu próprio pensamento. Controlando o que você alimenta com a boca, com os olhos, o ouvido, o nariz, tudo isso, essas percepções, isso você tem o controle. Quando a gente aprende a desapegar desse controle, tudo flui, né? É curioso Tudo isso. flui. Agora, vamos falar. Eu considero um dos assuntos mais polêmicos que o Bashar tocou. Eu vi em vídeo, eu não sei se eu li num dos seus livros, mas eu sei que você aborda ele, principalmente para os espíritas e para quem acredita em reencarnação. O Bashar fala que não existe essa coisa de vidas passadas. O que ele fala é em vidas paralelas, você até já explicou um pouquinho sobre isso. Queria que você explicasse, aprofundasse um pouco essa ideia de efeito de eco. Porque se para muita gente o conceito de reencarnação já parece mágico, ainda eu estou falando ainda principalmente os céticos, né, que não acreditam em nada Uhum. disso, o que dizer de várias versões de cada um de nós acontecendo ao mesmo tempo? Isso é muito complicado de entender. Você consegue dar uma simplificada? Olha, eu consigo dar uma simplificada e consigo também aqui dar um spoilerzinho e chamar as pessoas que puderem assistir aquele filme Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, porque vai entender a realidade. Nós temos várias realidades. Nós temos uma realidade espelhada, que espelha essa realidade ao inverso. Ok? Isso nós temos. A física quântica já comprovou que existe uma realidade espelhada. Ok? Existe várias versões de mim vivendo simultaneamente no espaço-tempo e no espaço-cosmos. Ok? Então, quando Bashar ensina que a realidade não é contínua, ele também acrescenta que ela é composta de bilhões de quadros estáticos por segundo, como um filme. É um filme, você para o filme e você vê aquele quadrinho, aquele frame. Ao mudarmos nossa frequência do nosso estado de ser, nós saltamos literalmente para um outro frame de um outro vídeo que já contém a versão de nós mesmos que nós desejamos ser ou que nós frequenciamos. Porque tem uma diferença entre você desejar ser e frequenciar ser aquela aquela versão sua, ou você continuar com essa vida, ai, coitado, eu sou um Zé Ninguém, não sei o quê, ó vida, ó céu, ó azar. E você está sempre frequenciando e sempre entrando numa versão sua pior do que a que você já está, ok? Então, assim, tudo coexiste, só a diferença é a frequência, ok? Toda gente, se perguntar, toda gente quer ser rico. Mas a questão é, qual que é a frequência do dinheiro? O dinheiro é uma energia, o dinheiro não é um papel. O papel é só um símbolo daquela frequência. Dinheiro é uma frequência. Ajudar pessoas é uma frequência. Fazer o bem é uma frequência. Amar a si mesmo é uma frequência. E uma coisa muito falada na filosofia e na teosofia é: conheça a ti mesmo e conhecerá o universo. E isso é muito forte, porque você começa a ver com qual versão de você você está ressonando nesse momento, se conhecendo. Aí você se conhece, traça o panorama seu e vê, olha, eu não estou gostando desse panorama aqui, eu acho que eu vou frequenciar um eu um pouquinho melhor, 1% melhor. Quando você melhora 1% em qualquer área, você já está em outra frequência sua. Você já está acessando um outro você. Certo? Então, é a forma mais didática de explicar isso aqui. O dia que você fala todo dia, de todas as formas, estou cada vez melhor, e você sente que todos os dias, de todas as formas, você está um pouco melhor do que o dia anterior,
naquele dia, você acessou uma outra versão sua, ok? Então, assim, explicando é isso. Quando você vai sair com a pessoa amada, quando você está com quem você gosta, você está acessando uma outra versão sua. Você está saindo daquele marasmo, daquela versão sua de trabalhar das 7 da manhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde, 6 da tarde, e você está entrando numa outra versão sua. Você está entrando numa outra frequência. Você está saindo com a família. Você está se divertindo, ok? Toda vez que você se diverte, faz uma coisa que você gosta, você está acessando uma outra versão sua, uma outra realidade, ok? É por isso que muita gente se desconecta do trabalho, algumas, não todas. Tem gente que leva o trabalho para casa, leva o trabalho para o passeio, leva o trabalho para. E aí leva o estresse junto, leva aquela frequência chata, e isso acaba com casamento, acaba com famílias, acaba com sonhos. Mas o que que seria esse efeito eco? É assim, porque eu já mudei, mas ainda tem eco daquilo que eu era? Como é que é esse efeito eco que você fala? O efeito eco que eu falo é da ressonância. Tudo que você manda volta, como se fosse um eco, ok? É o mesmo efeito espelho. O espelho espelha você como um todo. O eco volta aquilo que você está frequenciando, que você está enviando para o universo. E vai voltar numa versão de si, ok? Vai frequenciar. Cada um de nós, como eu expliquei, frequencia uma não, vamos dizer, digamos assim. Nós temos múltiplas personalidades que nós vestimos ao longo do nosso dia. A pessoa é uma coisa em casa, é outra coisa no trânsito, é outra coisa no escritório, e assim vai. E esses ecos, eles ficam ressonando e voltando para a pessoa. Chega num ponto que a pessoa já não consegue distinguir a sua personalidade dentro desses ecos. E ela começa a ecoar uma coisa só, uma mistura de tudo, ok? Então, assim, nós estamos aqui com passado, presente e futuro. Nós estamos aqui com 3 versões de passado. O passado, o passado passado, passado presente, passado futuro. O presente presente, presente passado, presente futuro. O futuro presente, futuro passado e futuro futuro. Gente, isso é uma loucura você entender que tem 9 versões suas coexistindo. E essas 9 versões têm versão sua que é muito boa, mas tem versão sua que dá até vergonha, inclusive minha. Tem versão minha que dá até vergonha. Então, assim, nossas sombras estão nisso, é um eco. Então, quando nós distinguimos isso, uns exercícios práticos aqui do Bachar, quando nós entendemos isso, distinguimos, nós conseguimos ecoar melhor com aquilo que faz sentido dentro da nossa empolgação, dentro do nosso ser, aquela frequência mesmo que nós viemos aqui para viver. Não a que nós escolhemos pela vida, pelo acaso, pela família, não. É a que nós escolhemos viver mesmo para viver com vitalidade, para viver com alegria. Ainda seguindo nessa história da vidas paralelas versus reencarnação, pela lógica da reencarnação, a gente fez muita coisa ruim no passado, né? E está aqui Fez. para melhorar essas versões de lá de trás. E isso seria a evolução, né? Que aí e é esse momento que a gente está vivendo agora com a transição, é a chance de zerar ou, né, pelo menos a maior parte das coisas para poder avançar para a chamada 5D. Como é que fica isso em função de vidas paralelas versus reencarnação? Não existe karma, então como é que ele explica isso, já que para ele não existem vidas passadas, são todas vidas acontecendo ao mesmo tempo? Olha, você tocou num tema muito profundo. Olha, aqui, fazendo um paralelo com ecos. Nós não fomos alguém no passado. Somos versões diferentes ocorrendo agora. O efeito do eco é quando sentimos ressonância com essas outras versões de nós mesmos em outras linhas do tempo. Agora a questão do karma, karma e dharma. O que que é o dharma? É quando você transforma o karma, quando você entende o karma, quando você aprende com karma
e quando ele vira luz, e aí ele vira Dharma. É quando você transforma aquele karma em uma coisa benéfica para a humanidade e para si mesmo. Digamos assim, vamos entrar aqui na questão da reencarnação. Nós escolhemos, com base no que nós temos de tarefa para concluir nessa vida ou em outras vidas, nós escolhemos a família que nós nascemos, a forma que nós nascemos, o tipo de corpo que nós nascemos, porque aquilo é um aprendizado para desenvolvimento emocional do ser. Essa Terra, que esse planeta Terra, é um planeta emotivo. É um planeta que todas as pessoas, seres que estão aqui, são para poder trabalhar o lado emocional. Em todas as áreas, seja ansiedade, seja depressão, seja traumas, seja abuso, seja assassinato, foram assassinados em outra vida e tem essas lembranças, tem esse trauma, é para trabalhar o amor como um todo. E quando eu falo de amor, eu não estou falando de sair abraçando ninguém, não. O amor transcende gesto físico. O amor transcende gesto físico. Eu estou falando primeiro que não tem como você amar alguém fora se você não ama você. Nós só damos aquilo que nós temos e nós só podemos dar o que nós somos. Isso é um grande ensinamento de Neville Goddard e Bashar também fala disso. Eu tenho isso desenvolvido num dos capítulos do livro. Nós só damos aquilo que nós temos em essência. E nós só temos amor quando nós transcendemos a dor. Sem você transcender a dor, você não consegue passar amor. Ah, mas eu amo meus filhos mais do que tudo. Não, seus filhos são um reflexo, são uma projeção de algo que você projetou neles. O amor verdadeiro vem de você. Então, a questão de vidas paralelas. Eu sempre sonho, eu em outra linha do tempo, vivendo X coisa. Por que que hoje eu tenho esse discernimento? Porque eu sei que não é um sonho. Tem um outro Danilo Augusto passando por aquilo ali e esse Danilo Augusto está comunicando comigo. Eu no presente, nós no presente, somos as únicas pessoas que podemos libertar as nossas outras versões nas outras linhas do tempo. Certo? Porque em algum momento nós fomos pessoas ruins. Eu fui pessoa ruim. Em algum momento, em alguma outra vida, eu fui uma pessoa ruim. Em algum momento, em alguma outra vida, eu fiz mal para outras pessoas. Ou mal para mim mesmo. Então, quando eu olho e vejo esses sonhos e entendo o ensinamento de Bashar como uma forma de você se reconciliar com seus outros eus, com as suas outras versões, suas outras vidas, e a partir daqui você cria uma nova versão de você e você corrige esse karma, ok? Você passa pela transição, certo? Como uma forma de você se harmonizar com as outras versões de você e com o universo, certo? Então, assim, eu posso explicar o karma na visão espiritualista, na visão búdica, na visão budista, mas explicando o karma na visão científica, é que a consciência ela não morre, ela sempre continua e ela tem que evoluir. Nós estamos nessa vida para evoluir nossa existência, para carregar o máximo de experiência possível, ok? Para que nós evoluamos cada vez mais. Ah, mas você não sabe o que que eu passo na minha casa, o que eu passo no meu trabalho. Ser de luz, eu não estou falando aqui para você mudar. Eu estou falando aqui que é assim que acontece. Quando nós ressonamos com certa frequência, a nossa tendência é melhorar. Quando nós continuamos com a frequência familiar,
nossa tendência é continuar com aquela frequência até falecer, partir, porque você não morre, a sua consciência não morre. A centelha divina em você não morre. Ela vai querer ter uma nova experiência e pode não ter essa nova experiência nessa terra, porque essa terra está parando a reencarnação. As pessoas estão deixando de reencarnar nessa terra, ok? Isso faz parte da transição planetária, ok? Tem vários espiritualistas trazendo isso aí. Tem várias pessoas na linha da cosmologia, cosmogonia trazendo isso aí, ok? A reencarnação de novas vidas, a tendência é diminuir, porque tem que haver uma evolução com as vidas que já estão aqui. Tem que haver a transição planetária. E a transição planetária não é nem o planeta, são seres humanos que são um com o cosmos. Decidir isso. Transformar karma em dharma. O que que é karma? É uma tarefa que você tem que cumprir e tem que fazer da melhor forma possível para você aprender com aquela tarefa sem colocar a culpa para terceiro. Porque a responsabilidade de estar nessa vida, ela é nossa, ela é sua. E você, como responsável por essa vida, se você sente muita raiva, você tem que transmutar essa raiva em luz, em amor de alguma forma, ou usar essa raiva como gatilho para produzir, para gerar empolgação, para mudar a vida das pessoas. Ok? Então, assim, é só alguns exemplos, mas é algo muito profundo entrar nisso de questão de karma, de dharma, de reencarnação, porque para que as pessoas possam entender da forma mais pacífica possível, sem entrar em conflito dos filtros dogmáticos que estão, né, que foram estabelecidos pela sociedade. É que é complexo mesmo, né, esse assunto, porque quando você contrabalança, equipara os dois, fica difícil até para gente, que mal entende as reencarnações, né, entender que de repente é uma vida paralela que eu estou alimentando numa frequência mais alta ou mais baixa, enfim, acho que a E gente ela ainda está não. aqui, Hã? e ela coexiste. Pois é, Coexiste aqui. Por isso mas que é algumas complicado. pessoas não entendem, porque algumas vezes elas têm algumas atitudes das quais elas se envergonham. Essas atitudes vieram de uma ressonância com essa faixa linha-tempo dessa vida que ela teve essa atitude. E essa atitude veio porque ela estava ressonando exatamente para ela trabalhar e mudar isso. Ok? Outro fator principal, só desculpa aí te cortar, outro fator principal dessa questão é a tal da crítica. Tudo aquilo que nós criticamos no outro é o que nós temos que mudar em nós. Então, se você vê muita crítica, é porque você está numa outra faixa de tempo e isso você tem que mudar em você, não no outro. Não é o outro que tem que mudar, não. É tu, somos nós. Então, aquilo que eu critico, eu tenho que mudar em mim, não no outro. Vamos falar um pouco do 2027. O Bashar, ele fala numa janela de contato nos próximos anos, ele fala já no ano que vem. A gente está falando ele fala de contato extraterrestre, né? Físico, mas pelo que dá para entender, tem que para isso acontecer tem que ter uma mudança de percepção coletiva, certo? O que que precisa acontecer na consciência humana para que esse contato aconteça? O ser humano, ele tem uma dificuldade de entender aquilo que ele não consegue mensurar. O ser humano tem uma dificuldade de entender aquilo que é desconhecido. Aquilo que vários filmes e séries trouxeram com medo absoluto. O ser humano tem dificuldade de entender aquilo que é anormal. E o ser humano está passando por um momento de desmistificação dos fenômenos extraterrestres, ok? Olha, para você ter uma ideia, Darry Anka, ele canaliza Bashar desde 1983. Eu sou de 1980, eu tenho 46 anos, então tem 43 anos que Darry Anka
canaliza Bashar e que Bashar vem trazendo esses ensinamentos desde 1983. Por quê? Nós, o ser humano, tem que ser trabalhado como cebola, camadas, camadas. Então, esse ano de 2025, o ano de 2026, está sendo um preparatório para o ano de 2027, onde se terá mais avistamentos, já está tendo muitos avistamentos, se terão mais avistamentos, haverá mais interação visual, auditiva e física com seres que já estão em outra frequência aqui na Terra. Nós temos que entender isso. Os extraterrestres aqui somos nós. Nós somos extraterrestres. Quando nós analisamos o karma, nós percebemos que nós viemos de outras vidas e nem todas as vidas vieram desse planeta. Então, assim, nós temos que entender que se virmos um Grey, se virmos um Pleiadiano, um Arcturiano, nós vamos saber que não são inimigos. Para isso, tem que haver essa desmistificação. A pessoa tem que deixar de ser alienada, desculpa a palavra, alienada não seria a palavra correta, ela tem que se desapegar desses filmes, dessas séries todas que trazem uma distorção dos seres extraterrestres. Ela tem que se desapegar disso e se abrir à consciência. Aí nós entramos na empolgação e no desapego. Ela tem que desapegar toda essa roupagem. Por quê? Porque 2027 não é necessariamente um pouso em massa. Não vai ter um pouso em massa aqui, tá? Oi, seres humanos. Mas é um aumento exponencial da percepção do ser humano e da interação. Ok? É uma transição de uma consciência que saiu do isolamento para uma consciência galáctica. Ok? Quando você vai lá e lê o livro Telos, Telos, tem uma série Telos que fala dos telurianos, que estão no Monte Shasta. Eles estão na quinta dimensão, no Monte Shasta, refugiados da era Atlântida e Lemuriana. Então, assim, quando você lê isso aí, você pensa, nossa, mas estão lá? Estão em outra dimensão. E tem animais lá, em outra dimensão. Então, o que que vai acontecer? Essa nossa dimensão, em 2027, ela já não vai ser mais a mesma dimensão 3D que nós fomos acostumados. Nós teremos interações 4Ds, interações 5Ds, mas isso só para os preparados, não é para os escolhidos. Olha, escuta uma coisa: aqui não há seletividade. Você escolhe a frequência que você quer ressonar. É o livre-arbítrio. Ah, mas só são escolhidos. Não, 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 esquece isso. Você escolhe, você que escolhe. Então, assim, haverá uma interação com aqueles que escolherem a mudança. Não é escolher ser abduzido, blá blá blá, não. É escolher a mudança. Ok? Tá certo que tem um grupo aí que é bem radical. Não, eu quero ser abduzido, oi ET, não sei o quê. Eu, de verdade, eu não quero ser abduzido, não, mas se eu tiver um contato com algum, assim, dentro da minha zona de conforto, ok? Assim, respirando fundo, talvez tomando uma aguinha, um chá, aí sim eu consigo dar uma destravada. Mas por quê? Para nós, até nós que entramos nessa área espiritual, nessa área metafísica, para nós seria algo totalmente diferente. Ter um ser materializado na sua casa, ou no campo, ou no local ermo, você vê um ser materializado, ou vê uma nave descendo um ser. Então, assim, eu acredito que a adrenalina vai a mil, mas nós temos que ter consciência de que são amigos. E aprende a perguntar também, tá, ser de luz? Pergunte: você vem em nome de quem? Por favor, é porque eu sou meio incrédulo, eu sou meio cético, eu quero saber. Em nome de quem que você vem mesmo? Porque se for um nome desconhecido, não quero não, tá? Agora, se ressonar comigo, com o meu eu sou, com o Bashar, eu quero. Mas se não ressonar com o Bashar, com o eu sou, ó.
pode pegar descendo, que o seu lugar não é aqui. Eu acho, pontuando aí o que você falou, esses que querem ser abduzidos é porque eles estão esperando salvadores, né? E isso não vai rolar, né? Ah, e você falou um ponto que eu tenho que só entrar com uma coisinha aqui. O baixar lá no início, é a diferença de baixar com os outros, é que ele não veio para ser salvador. Ele não veio para ser idolatrado, para fazer um dogma. Ele veio para despertar o Salvador que existe dentro de nós, ok? Então, assim, esses que querem ser abduzidos, eles estão esperando um Salvador. Algo que venha de fora, leve eles, estude a genética deles, sei lá, não sei o que se passa, certo? Mas o que essa janela de contato 2027 é para uma mudança necessária na consciência. Porque precisamos abandonar a mentalidade de medo e separação. Nós não somos separados do universo. O universo é muito maior, ô pequeno gafanhoto. O universo é muito maior que isso aqui. Eu já estudei o livro de Urantia, e quando você estuda o livro de Urantia, você percebe que tem 7 super-universos. Nós estamos aqui na periferia da galáxia. E a gente está querendo arrotar grosso, falar grosso e se sentir melhor do que os outros. Não, nós estamos na periferia. A pessoa da periferia não fala muito. Ela sente, ela muda, ela aperfeiçoa, ela ressoa naquelas frequências, certo? Então, assim, 7 super universos. Nós estamos no universo que é periferia. Nem é super universo, nem é não é um dos 7. Não é um dos 7 que nós estamos. Nós estamos no universo criado por Javé, ok? Ele criou, porque ele é um Elohim, ele criou esse universo contrariando as leis daquela hierarquia lá, que eu não vou entrar nesse contexto. Quem quer saber mais, vai ver lá o nosso colega João Vaillant, ok? Não fazendo propaganda dele, porque eu nem ganho para isso, mas eu gosto muito da forma que ele explica, porque ele canaliza, tá? É, Ele é médium, ele canaliza. E ele canaliza Zeus, tá? ainda só continuando um pouco esse teu raciocínio de 2027, da janela de 2027, Ok. dá para dizer que a gente está saindo da era da ufologia, dessa coisa de ficar estudando a casuística, os fenômenos e tudo mais, para a era da exopolítica, ou seja, agora a gente vai ter que aprender a conviver, vamos ter embaixadores para lidar com seres de outros planetas, sistemas, etc. Meu querido, quando nós estudamos a questão da espiritualidade e entramos nesses mestres ascensos, na Confederação Galáctica, nós já observamos que já esse mundo atual nosso já é governado por seres, entidades extraterrenas. Já observamos. Não estou nem aqui levando para a área da teoria da conspiração. Mas estou aqui levantando uma hipótese, porque o governo oculto, agendas, ele sempre sabe o que vai acontecer. Você vê lá na capa da The Economist, você vê que lá já tem o cronograma de tudo que vai acontecer no ano, porque ele já sabe as guerras, tudo, é tudo coordenado. Então, eu acredito que vão tentar conciliar, no caso da exopolítica, vão tentar conciliar uma confederação com um governo local, para haver uma harmonia entre os seres, para nós vivermos em harmonia, porque essa terra não vai acabar, gente. Isso é papo furado de que vai ter uma bomba atômica, vai ter a era glacial, os dinossauros vão ser extintos. Eu não me sinto dinossauro, posso ter mais de 8 milhões de anos, mas eu não me sinto um dinossauro, não. Então não vai ter extinção. Tem muito ser humano despertando e alinhando com as frequências para a correção da Terra. Porque a Terra precisa de correção. Não a Terra, a natureza, a Terra, seres humanos. Ok? Então eu penso que, do ponto de vista geopolítico, vai ter uma geopolítica chamada exopolítica. Ok? Que vai ter ali as hierarquias, o conselho e tal. Porque, meu querido, como eu falei, a Terra
A Terra é a Terra. A Terra é um experimento. A Terra é um laboratório. Desde sempre foi um laboratório. Nós estamos aqui para podermos evoluir, ok? Você vai lá em Gênesis e você percebe que o Jardim do Éden era um laboratório. Não estou tirando o dogma, não estou tirando a. Não estou ferindo a religião, mas estou falando, o Jardim do Éden era um laboratório. Como aquele existiram vários, vários. Então, assim, nós tínhamos pessoas que viviam 800 anos, 900, e depois foi diminuindo porque o ser humano se tornou muito mal. O ser humano se tornou muito mal e começou a ter várias reencarnações. Então, para caber esse tanto de reencarnação, teve que se reduzir a vida na Terra, ok? Então, assim, eu penso numa exopolítica. Como é que essa cosmologia toda que a gente falou até agora se conecta com a sua medicina naturopática vitalista? Existe alguma relação concreta entre frequência, regeneração celular e saúde? Olha, eu adoro essa parte vitalista. Adoro. Adoro espiritualidade, mas eu adoro como a espiritualidade ela atua no corpo humano na questão da saúde. Vamos, digamos assim. A medicina vitalista e a conexão dela com o Bashar, com tudo que nós falamos, ela traz a seguinte definição: a saúde é o estado natural de alta frequência. A regeneração celular, ela é otimizada quando removemos as toxinas vibracionais, crenças limitantes e crenças físicas. Inclusive, os alimentos que nós ingerimos hoje, eles estão muito carregados com baixa frequência. São alimentos que nos deixam depressivos, ansiosos, com compulsão alimentar, com vício generalizado. O café é um vício generalizado, o refrigerante, a cerveja, o álcool, o tabaco é um vício que foi popularmente admitido pelo ser humano, pelos seres humanos como natural. Isso baixa a nossa imunidade, isso baixa a nossa frequência, faz com que nós dependamos de estímulos externos para poder nos manter aqui, vivos, para sentir vivos. Então, assim, quando a medicina naturopática entra, ela entra tirando os estímulos inflamatórios e esses alimentos de baixa vibração e começa incluindo os alimentos verdes, os alimentos vivos, os alimentos naturais, legumes, frutas, verduras. Claro, fruta sem excesso, porque a frutose ela causa esteatose hepática. Então, assim, então ela entra na questão vibracional, porque nosso corpo é energia e é vibração, e cada órgão do corpo tem uma vibração. Cada alimento tem uma vibração. Cada alimento tem uma energia. Então, quando você equilibra a energia dos alimentos com a energia do corpo, o corpo se regenera sozinho. Os seus estudos sobre Lugol, e explica para gente o que é o Lugol, para quem não conhece, fígado e pâncreas também partem dessa lógica vibracional? O Lugol é iodeto de potássio com iodo inorgânico. O Lugol, ele é um componente que o nosso corpo precisa. A maioria das nossas células usam iodo, ok? A nossa tireoide, nós homens, mulheres, usamos o iodo. O fígado precisa de iodo. Então, o Lugol entra num contexto de acompanhamento, porque ele é muito forte e ele traz reações colaterais muito fortes. Inclusive, se a pessoa tiver aquelas obturações pretas, as de amálgamas nos dentes, a recomendação é que ela faça um detox antes de usar o Lugol, porque a pessoa tem amálgama, ela libera mercúrio sempre que a pessoa come alguma coisa ou bebe alguma coisa quente. Sempre está inalando vapores de mercúrio. A vida toda por 20, 30, 40, 50 anos. Quando o Lugol entra, ele entra e ele vai expulsar para fora o mercúrio. Ele expulsa o mercúrio, o flúor e o bromo. Porque esses três, eles quatro são primos na tabela periódica. Só que o flúor, o bromo e o mercúrio
eles são mais leves, então eles ocupam, eles são oportunistas. E a indústria alimentícia sabe disso. Por isso que coloca muita coisa com bromo, com mercúrio e com flúor. Porque eles ocupam o espaço do iodo e causa degenerações sistêmicas ao longo dos anos. Quando o iodo entra, o Lugol entra, ele vai expulsar esses três. E aí causa uma reação de toxicidade no corpo, podendo dar dor de cabeça, cefaleia, falta de ar, arritmia cardíaca, nódulos sebáceos, ok? Entre outros. Então, nunca use o Lugol sem acompanhamento. Agora, falando aqui de fígado, pâncreas. Quando nós tratamos o fígado e o pâncreas, nós estamos tratando o centro da vitalidade. O fígado, na medicina vitalista, ele é o laboratório da vida. E o pâncreas é o guardião da energia vital. Então, o fígado como centro laboratório e o pâncreas como guardião da energia vital. Então, nós vemos que esses elementos são fundamentais para manter o templo biológico limpo, permitindo que o nosso sistema nervoso processe frequências mais altas, sem gerar curto-circuito, que é a doença. Tá? Então, vou colocar a doença aqui como curto-circuito ou como uma frequência desarmônica. Então, por quê? Porque não existe doença. Eu tenho um livro chamado Doença Não Existe. Só existe sintomas, sinais de desarmonia e desalinhamento com as frequências. Há quem diga que doença é uma cura, na real, né? Que seria um sinal de que É, tá- tem que ser curado alguma coisa, né? a doença, ela é um semáforo. Começa ali com o sinal amarelo. Se a pessoa não deu atenção para o sinal amarelo, o sinal vai ficar vermelho. E naquele sinal vermelho, se ela avançar, ela vai se agravar ou se envolver num acidente. Essa é uma metáfora. Por quê? Porque deu o sinal amarelo. Uma artrite, artrose, osteoporose, deu ferritina alta, deu alteração nas plaquetas, deu alteração no ácido úrico e ela não deu atenção. Ah, deu uma esteatose hepática, gordura no fígado de grau 1. Ah, não, tá tranquilo, gordura no fígado eu queimo com a academia. Mentira, isso é um mito terrível. Mas ela não deu atenção. E a gordura no fígado evolui para 2 e 3, cirrose e fibrose. Quando chega em cirrose e fibrose, ela evolui para carcinoma. E é quase que irreversível, tá? Quando ela vai para cirrose e fibrose, é quase irreversível. Depende de muita disciplina para evoluir, para reversão. Então, assim, quando chega a esteatose nível 1, é sinal amarelo. Se você não perceber, o sinal vermelho chega lá no nível 3, cirrose, fibrose, e aí já é oncológico, já se torna um paciente oncológico. Então, assim, toda doença não é doença, tá? Eu estou usando o nome doença porque é assim que foi colocado na medicina tradicional, mas são sinais para você cuidar do seu corpo, sinais de desalinhamento vibracional, alimentar. Quando você está desalinhado à sua frequência original, você vai comer mal, você vai dormir mal, você vai cuidar mal do seu corpo, que é o seu templo, é o seu veículo nessa terra. Para quem é cético, que experimento você sugere para testar a fórmula de empolgação do Bashar de uma forma prática e fácil de perceber? Experimento prático para céticos. Eu sugiro 7 dias. Que você, cético, você haja estritamente na maior empolgação possível em cada pequena decisão e observar as sincronicidades que aparecem. Empolgação, eu vou traduzir de novo, é você fazer aquilo que você mais gosta. Também inclui você fazer aquilo que você não gosta, porque talvez do que você não gosta está o milagre que vai mudar a sua vida. Aquilo que você está protelando fazer, aquele projeto, aquela coisa que está lá na gaveta, sabe? Esses livros meus aqui são de pesquisa de 20 anos atrás, que só foram sair da gaveta em final de 2025, ou seja, quanto tempo para mim agir com empolgação? Antes eu não estava agindo com empolgação. Até 2018 eu estava agindo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí eu mudei a letra da música, mudei.
coloquei assim: deixa o divino me guiar, divino guia eu. E aí o meu ser divino, meu eu superior está me guiando. Deixa o divino me guiar, divino guia eu. Então, assim, para de deixar a vida te levar. Guie. Então, para os céticos, o experimento 7 dias. Faça uma pequena coisa. Não foque em coisas grandes. Vai lavar o carro. Faça com maior empolgação. Vai limpar o seu quintal. Quanto tempo que você não limpa o seu quintal, ser de luz? Vai mexer naquelas tralhas que está lá na garagem, que tem lá não sei quantos anos. Vai com empolgação. Arrumar aquilo, desapegar, doar para alguém. Ok? Isso também é agir com empolgação. Isso é limpar a casa para que coisas maiores e melhores venham. Quando você começa a organizar o ambiente interno e o que tem a ver com a sua vida, você abre espaço para que coisas novas aconteçam e também empolgação. Então eu deixo aqui um desafio. Faça, céticos, faça por 7 dias os ensinamentos de Bashar. 7 dias, no seu ritmo, do seu jeito, tá tudo certo. Faz 7 dias, ok? Se não tiver nenhum efeito, você pode largar de mão. Mas eu tenho certeza que terá, e você vai se surpreender com os resultados. Mas faça colocando a mente e o coração naquilo que você for fazer. Não faça porque eu ou o Luiz está falando para você fazer, ou baixar, mas faça se sentir. Se fizer sentido para você, faça. E para quem não é cético, para quem já acredita, qual é o próximo passo de maturidade espiritual segundo essa visão da empolgação? O primeiro passo, para quem não é cético, para quem acredita, para quem percebe, que a lei da atração é real, mas ela não é aquela lei da atração que você só pensa e a coisa acontece. Não. É uma lei da atração que tem a ver com a vibração. É você começar a estabelecer metas, metas vibracionais, metas semanais. Eu até tinha marcado aqui, que eu estou com o meu manual aqui, que eu adoro. Eu até tinha marcado aqui para passar, porque em cada livro eu tenho uma fórmula. Em cada livro tem uma fórmula. Quando eu trago um exercício, eu trago esse exercício aqui para quem não é cético. Você só precisa estar disposto a olhar para dentro e perceber que a realidade externa é um reflexo da sua vibração. Mude a forma com que você conversa sem você. Que você conversa com você, não é sem você. Que você conversa com você. Mude o seu diálogo interno, seu diálogo interno. Mude as afirmações. Faça todo dia à noite um exercício simples. Você vai deitar, deite, respire profundamente. Se conseguir contar ali até 100, conta até 100. Respira profundamente, se acalme e diga: eu sou o que sou. 3 vezes. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não pergunte para o Luiz Genro qual que é o significado disso. Você vai sentir. Isso não é para você saber o significado, é para você sentir. Porque sentimento é o segredo. Então, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Tem um outro exercício também. Eu sou e estou vivo aqui e agora. Eu sou e estou vivo aqui e agora. Eu sou e estou vivo aqui e agora. Tá? Por que 3 vezes? Porque na terceira vez cria convicção. A gente vai falar sobre eu sou numa próxima conversa. Mas só para começar a finalizar aqui, é, como é que os livros sobre o Bashar servem de manual prático para a transição planetária? Tem alguma relação nisso? Tem, tem. Porque eles estruturam a teoria em exercícios práticos e isso serve de guia para manter a calma e a lucidez durante o caos da transição planetária. Certo? Eles vão transformar as pessoas, melhorar as pessoas de dentro para fora, para trazer calma e lucidez quando começar o caos planetário. Não é profecia,
tá? Não é profecia, mas é exatamente isso. O que que a gente pode esperar dos próximos livros aí da série sobre as ideias dele? Olha, os próximos volumes eu vou focar em temas como abundância, novos sistemas de energia, o aprofundamento na mecânica da manifestação, certo? Porque eu já tenho um livro chamado Manual do Sobrevivente. É um manual do sobrevivente que é dentro do kit de 72 horas aqui da União Europeia, ok? Nesse manual do sobrevivente tem permacultura, que é cultura de sobrevivência, é recomeço. Então, assim, eu acredito que os próximos volumes, eles serão um pouco mais concisos, mais didáticos e trarão mais essa clareza na questão para nós aceitarmos, né? Aceita que dói menos. Aceitarmos que nós estamos numa transição planetária, certo? Então, assim, eu vou focar em temas como abundância, porque fomos feitos para sermos ricos, para termos estabilidade financeira, abundância, prosperidade. O universo é ilimitado. O que tem de ouro enterrado que ainda não foi descoberto, o que tem de diamantes por aí que ainda não foram encontrados, ok? Mas o maior diamante que precisa ser encontrado é você, espectador, tá? Você é um ser de luz, você é o maior diamante da sua vida, tá? Você é o maior milagre. Danilo Augusto, qual é a principal transformação que você observa nas pessoas que começam a aplicar o vitalismo e a metafísica de Bashar ao mesmo tempo? Começam a viver a vida como se ela fosse um espetáculo imperdível. A minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela escreveu na Bíblia que ela me deu, eu venho de uma família de pastores. Ela colocou lá, que a vida é um espetáculo imperdível. Entre outras coisas, ela colocou essa frase que mais me marcou. Viva a vida como se fosse um espetáculo imperdível. Então, a pessoa que aplica os ensinamentos de Bashar, o vitalismo, ela começa a ter uma integração, uma conexão. Ela sente que ela está conectada com tudo e com todos. Ela não vai causar mal ao vizinho, porque ela sabe que ela está causando mal a ela mesma. Ela não vai derrubar uma árvore sem ter um motivo, porque ela sabe que aquela árvore é energia, é uma vida. Ela vai comer alimentos mais vivos, porque ela sabe que ela está integrando na vida dela a energia e a vida daqueles alimentos. Então, é uma pessoa que começa a ter ressonância com tudo que é bom, agradável e perfeito. É aquilo que Jesus Cristo disse, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso. Para os religiosos, essa é a perfeita vontade de Deus. É que você viva eh, frequenciando uma frequência de abundância, mas abundância em todas as áreas, prosperidade em todas as áreas. Prosperidade não é só dinheiro, abundância não é só dinheiro, ok? E que você se cuide, tenha uma alimentação saudável, uma harmonia com o universo, com a natureza, com tudo. Como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Quais são os seus perfis? Eu vou botar na descrição, mas pode falar aqui também, as principais, pelo menos. Certo, vamos lá. No YouTube, Dr. Danilo Augusto, ok? No Instagram, Dr. Danilo Augusto também, e eu tenho outro perfil chamado Danilo Augusto. É tudo Danilo Augusto, gente. No TikTok, Dr. Danilo Augusto, ok? Danilo Augusto. No Kawaii, Dr. Danilo Augusto. Então, assim, é tudo nessa linha. Só que eu vou deixa aqui. Eu vou começar um perfil no YouTube para mim trazer todos os ensinamentos já traduzidos do Bashar ali em forma de vídeos didáticos. Danilo Augusto, para a gente fechar, alguma mensagem final para quem ainda duvida da transição planetária e de que tudo é energia? Ser de luz, tudo é energia. E você é o mestre da sua sintonização. O mundo que você vê lá fora, o mundo que você vê é apenas um reflexo
de quem você está sendo aqui dentro. Escolha, escolha ser a melhor versão de você mesmo. E você verá tudo de bom colaborar em seu favor. Te agradeço muito. Eu Eu nem aprendi um sei, monte. eu nem sei quanto tempo que foi, mas foi maravilhoso. Nossa, Eu que adorei. fluidez. Eu adorei. A gente falou de tudo um pouco e de coisas importantes, né? Que a gente tem que refletir. E espero conversar com você sobre outros livros aí que eu já li. Um que você me indicou, que eu, aliás, já tinha baixado, que é o Matriz Divina, eu estou achando muito interessante. Ele é ótimo, ele é ótimo. E fala sobre emoção, né? Como grande Fala, segredo de tudo, né? como grande É, segredo de tudo. muito obrigado, Danilo Augusto, e espero que a gente bata um novo papo assim que for possível. Estou à disposição e eu que agradeço, Luiz Genro. Um grande abraço, fica na paz, tá? Na paz. O Surreal fica por aqui. Se você curtiu a entrevista, dá um like e compartilhe. Nosso perfil no YouTube e no TikTok é @surrealpodcast e no Instagram @surrealpodcast_. Até a próxima.